Tem brincadeiras que não dão certo. E não dão certo mesmo. Alguma vez você fez alguma brincadeira que não deu certo? Que não era para fazer e você foi lá e fez? Que todo mundo falou não faça e você foi e fez? Já aconteceu contigo? Comigo já aconteceu. Várias vezes, inclusive. E quando eu era criança, eu tinha uns 7 anos, 8 anos, 2 anos atrás, né? Eu estava com uma brincadeira que virou moda lá no meu povo, na Colômbia. E aquela brincadeira chamava-se, já o nome, a brincadeira, vou tentar traduzir, o nome seria algo assim como a fogueira do capeta. Esse era o nome da brincadeira, a fogueira do capeta. Então a brincadeira, eu não vou dar ideias para vocês, crianças, tapa os ouvidos, viu? Mas basicamente era um negócio, você pegava uma tampa de gaseosa, não? Como que chama? Refrigerante, na tampa de refrigerante, você colocava uma armação de ferro, colocava como se fosse uma frigideira, embaixo você colocava uma vela, ligava a vela e ela começava a esquentar. E depois você cuspia bem na tampa. E na hora que você cuspia, a fumaça vinha. Cara, na fogueira maravilhosa. Tem cara que está dizendo, eu vou fazer. Jay, não faz em casa, por favor, Jay, segura aí. Era uma brincadeira. Já o nome, a gente falava, gente, não dá para fazer isso. Mas virou moda e a galera gostava de fazer. E aí, uma pessoa muito importante na minha vida, a minha mãe, falou, Jason, não faz isso. Ah, mãe, tranquilo. Jason, não faz isso. Ah, mãe. A gente sabe, né? A mãe sempre está enganada, ela sempre está errada, ela nunca sabe nada, né? E teimoso, como sempre fui, né? Eu fui atrás, mas ela não sabia, né? Um dia, a minha mãe teve que fazer uma viagem curta, né? E eu fiquei esse dia de tarde com a minha tia. Meu primo estava com eles. E aí chegaram os amigos. Jason, vamos fazer a fogueira do capeta. E a mãe já tinha falado para não fazer. Aliás, antes dela sair da viagem, ela falou, Jason, por favor, não vai fazer essa brincadeira. Especificamente ela falou disso. E aí, ela foi, e tu que achas que eu fiz? Você não acredita, né, minha gente do céu? Não sei como vou pregar. Aí eu fui atrás. Chegaram os coleguinhas e a gente foi fazer a fogueira do capeta. Colocamos tudo bonitinho, certinho, colocamos tudo. Chegou a hora, era o meu momento de cuspir. O negócio estava prendendo fogo, cuspi. E a fogueira foi um negócio tão grande que eu fiz. Era para ser Olimpíada, gente. Era ouro em fogueira. Ouro. Gente, uma fogueira tão grande que o negócio pegou a minha mão e queimei. Gente, não dá para ver? Quem sabe quem está pela internet? Eu tenho uma cicatriz aqui na minha mão daquele dia. Nunca vou esquecer, né? Queimei de uma forma que, gente, eu chorava, nada me acalmava. E aí eu tentava uma coisa, outra, ligaram para minha mãe, a mãe falou, o que você fez? Aquele negócio, eu vou chegar e vou dar mais razões para você chorar. Gente do céu, doeu aqui, doeu por todo lado. Foi difícil, mas aprendi uma lição. A gente não tem que fazer brincadeiras erradas, a gente tem que obedecer a mamãe e a papai, crianças que estão aqui, e a gente não tem que brincar com o inimigo. Tinha uma novela antigamente famosa, colombiana, Betty la Fea. Alguém, quem sabe, escutou dela. E tinha um personagem ali que falava, o capeta é porco. E essa frase faz muito sentido. O diabo é porco, ele sabe como tentar a gente, ele sabe como fazer que a gente caia. E ele sabe como fazer com que as pessoas nos afastemos de Deus. E a gente não sabe das suas estratégias, por isso que a gente precisa procurar Jesus. Por isso que a gente não pode passar um dia sem pegar a palavra de Deus. Por isso que a gente não pode perder um dia sem passar em oração. Porque quando a gente se afasta da palavra, quando a gente se afasta de Cristo,
a gente vira um teimoso, a gente vira um pecador e a gente faz o que não tem que fazer. Confesso para vocês que a mensagem que eu pensei que precisaria trazer hoje era outra, mas Deus me impressionou profundamente para compartilhar com vocês essa mensagem hoje e tomara possa ficar no coração de algumas pessoas aqui, que possamos refletir em como é que nós precisamos ficar perante a presença do Senhor todos os dias e sempre isso vai ser nossa salvaguarda para não afastar-nos dele e ficar nas mãos do capeta, do diabo, do nosso inimigo. Vá para a sua Bíblia, em Números capítulo 22. Números capítulo de número 22. Lá vai ter uma história que é muito interessante, uma história engraçada até certo ponto, mas tem muitas lições fortes para a gente. Eu vou tentar ler umas partes e vou tentar comentar a história para vocês, que é muito conhecida, mas vamos tirar lições importantes para a nossa caminhada espiritual hoje. A Bíblia vai nos falar que tinha um personagem, um pagão, Balaque, e ele era filho de Zippor, segundo o verso 2, e tudo que Israel ele viu tudo o que Israel fizera aos amorreus, e Moabe teve grande medo desse povo. Olha, Moabe, o povo inimigo de Deus, que aliás eram parentes antigos, teve medo do povo de Deus, dos grandes milagres, das proezas que Deus tinha feito com seu povo. E esse é a ordem correta das coisas. Os inimigos de Deus deveriam ter medo da gente, porque a gente é servo de Deus, a gente é povo de Deus, e a gente é protegido, a gente tem que ser cabeça e não cola, a gente tem que ser abençoado, e as pessoas deveriam ter medo, vergonha de enfrentar o povo de Deus. Só que as coisas têm virado, e hoje em dia parece que é o contrário. Os filhos de Deus têm vergonha de falar que são filhos de Deus. Tem pessoas que têm vergonha de vir para a igreja. Tem pessoas que têm vergonha de falar que são adventistas. Tem pessoas que têm medo de falar que somos povo de Deus. Isso está errado. Se você está pleno, convicto, se o Espírito Santo tem batizado a sua vida, você vai, em nome de Jesus, para cima. Você vai enfrentar os ataques do inimigo em nome de Jesus Cristo. Amém? Agora, tem um personagem que entra na cena, e o Balaão, ele era profeta de Deus, não vai dar para explicar muitas coisas, mas ele já era conhecido por ser profeta de Deus. E Balaque, sabendo disso, Balaque vai enviar mensageiros a Balaão para que ele amaldiçoe o povo de Deus. Pergunta, simples, com resposta rápida. Dá para amaldiçoar o povo de Deus? É possível? Não. Balaque sabia, Balaão sabia, mas mesmo assim, Balaque encaminhou uma mensagem para ele, e no verso 6 fala assim, eu sei na última parte, porque sei que a quem tu abençoares, será abençoado, e quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Ele já conhecia, ele conhecia a verdade, lá fora. O inimigo mesmo conhece muito bem a verdade. O grande lance é o que nós fazemos com aquela verdade. Então, no verso 7, fala que foram enviados anciãos dos moabitas e os anciãos de midianitas, levando consigo presos os encantamentos, e chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse, ficai aqui até a noite, e vos trairei a resposta. Como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. Pergunta, vocês já falaram que não dá para amaldiçoar o que é bendito, verdade? Será que Deus muda de opinião? Será que se chegar um presente grande, um pix, uma doação assim bem forte, a gente dá para emendar alguma coisa da palavra? Dá ou não dá? Óbvio que não. O engraçado é que Balaão, ciente disso, ele fala para os mensageiros, eu não posso, mas fica aqui, eu vou tentar negociar com Deus. Pode ser que eu consiga aí
um adendo, a gente faz aí um bem bolado e a gente resolve. E ele fez aqueles homens ficarem na sua casa. Pensa por um momento. Dá para brincar com o inimigo? Dá para fazer aquilo? Olha a repreensão que ele recebe. Versículo 9. Verso 9. Veio Deus a Balaão. Ainda Deus vai falar com ele. Quem são esses homens contigo? Querido, fuge um momento do Balaão e pensa na sua vida. Aqueles homens eram instrumentos do inimigo na casa do Balaão. Porventura tem aqui alguém que tem instrumentos do inimigo na sua casa? Porventura tem aqui alguém que está brincando com o pecado, ou tem aqui alguém que está brincando com a tentação e está esticando os limites da palavra de Deus? Isso aqui pega muito forte na minha vida. Porque muitas vezes eu já brinquei com o inimigo. Muitas vezes eu tentei esticar os limites. Muitas vezes eu trouxe coisas para a minha vida, para a minha casa, que não deveria ter trazido. Deixa eu ser um pouco mais prático. Às vezes a gente traz entretenimentos. Às vezes a gente traz coisas para dentro das nossas portas que acabam danhando a espiritualidade do nosso lar, que acabam estragando a espiritualidade da nossa família. E isso a gente não pode permitir. Uma das piores coisas que a minha mãe fez na minha casa, ela obviamente depois entendeu, eu também, foi que na minha adolescência, ela deu para mim uma televisão grande e bonita, para eu ter no meu próprio quarto. Ainda ela deu um PlayStation novo, lindo, e eu tinha computador no meu quarto. Olha, que mãe maravilhosa. Qualquer jovem que esteja aqui, ou que esteja em casa, vai dizer, essa mãe, exemplo, maravilhoso. Qual jovem que não quer ter isso? E eu estava extremamente feliz, eu amava minha mãe, era o melhor do melhor. Só que eu não tinha maturidade nem espiritualidade suficiente para entender que o mau uso dessas coisas, se não tiver um controle, poderia estragar a minha vida. Essa é a minha experiência, tá? Não é de todo mundo. Tem casos e casos. No meu caso, isso foi suficiente para eu me afastar de Deus. Por quê? Porque eu comecei a brincar de PlayStation. E olha que eu não brincava coisa ruim. Eu brincava futebol. Tem algo errado no futebol? Alguém pode dizer sim, não, mas era tranquilo, de boa. Só que eu comecei a brincar um pouquinho. Eram 4, 5, 6 horas por dia. E eu antes dedicava tempo para estudar a Bíblia, para ler Ellen White. E agora esqueceu. Agora só futebol. Pouco a pouco, o diabo foi entrando, eu me afastei. A internet no meu quarto, sem controle nenhum. Eu comecei a assistir coisas que não deveria assistir. E aí vai. Acabei longe da igreja, sem querer saber nada de Deus, longe da presença do Senhor. O diabo sabe tentar. E nós temos uma responsabilidade muito grande. Pais que estão ouvindo essa mensagem na internet ou aqui, tenha cuidado do que você leva para a sua casa. Tenha cuidado do que assiste nos seus filhos. Tenha cuidado do que está colocando na sua mesa. Em tudo o que está sendo feito na sua casa, você e eu somos responsáveis perante o Senhor. Isso é forte, gente. Meus filhos quase não assistem TV. E às vezes a gente coloca algumas coisas bem controladas. Tinha um desenho que a gente tinha assistido, que estava bom, e dava ensinanças legais, tal. E um dia, um domingo, a gente deixamos assistir, ele tem controle, máximo 1 hora por dia, máximo estourando, e não sempre, né? E esse dia eles estavam assistindo, então a minha esposa e eu estávamos cozinhando, fazendo coisas. Do nada, a minha esposa pergunta, quem se casou? Na TV, os desenhos, estava tendo um matrimônio. E quem se casou? E a minha filha faz, elas duas. Duas mulheres se casando na frente da minha filha. E agora? Você entende o peso? O desenho é bem legal, ele ensina coisas muito boas. Mas o diabo mistura a verdade com a falsidade.
E minha filha estava assistindo isso e agora eu tive que parar tudo. Minha mãe, minha esposa também. Fizemos um momento para explicar isso está errado. Ensinamos tudo, obviamente nas capacidades dela. E esse desenho jamais na minha casa vai aparecer. Jamais. Você tem que ser firme com o pecado. Porque se você abrir a porta, pode ter uma viagem sem retorno. O caso de Balaão, voltando na história, quando Deus fala para ele que não, ele fica triste. E aqueles mensageiros, ele fala, você tem que ir embora, tá? Deus não me deixou, desculpa. E leva seus presentes. Fico chorando, cara. Não pode ser, era tão bom. Precisava uma graninha extra, estava precisando, gente. Deus, eu precisava mesmo. Eles foram, e Balaão ficou chorando, chorando. Só que o diabo, não sei se é bom, mas ele é persistente. Esse assunto é muito forte e ele é persistente, persistente. E agora você vai ler que o diabo, verso 15, de novo enviou Balaque príncipes mais numerosos e mais numerosos e honrados que os primeiros. E aí ele fez uma tentação mais forte. Deixa eu falar para você, querido amigo. Se você ficar firme, você tem que ficar firme sempre. E não pela sua força, sino pelo poder de Deus. A gente pode ganhar uma vitória, mas a guerra, só Deus, só Jesus. E temos uma grande guerra, um grande conflito, e você e eu não conseguimos, só Jesus. Precisamos buscar, precisamos procurar Jesus mais e mais. Os grandes homens agora voltaram com mais presentes, melhores. Agora o Pix era de milhões. Agora as ofertas, o que eles estavam oferecendo era muito melhor. E o inimigo, ele estuda a gente. E o inimigo sabe onde que você e eu somos fracos. E se a sua fraqueza está no dinheiro, ele vai tentar no dinheiro, no bolso. Se a sua fraqueza está no que você assiste, ele vai tentar com produções muito legais para você cair. Se a sua fraqueza está com o sexo oposto, na pornografia ou no adultério, ele vai tentar com mulheres ou com homens muito provocativos. Se a sua fraqueza está em X ou Y, ele vai tentar onde você é mais fraco. Por isso que a palavra diz, não sei se fala bem assim, mas diga ao fraco, sou forte. E a gente só consegue isso pelo poder de Deus. Eu mesmo não consigo, só Jesus. E por isso eu preciso cada dia me apegar à palavra de Deus. E aí, que foi que fez Balaão? Olha, interessante que no verso 18, respondeu Balaão aos oficiais de Balaque, ainda que Balaque me desse sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia traspassar um mandato do Senhor, meu Deus, para fazer coisa grande ou pequena. Louvado seja o Senhor. Essa sim é uma resposta. Isso é que você e eu temos que fazer. Não importa, não importa. Não vou traspassar a palavra de Deus. Amém? Essa é a resposta que temos que dar. Só que chega o verso 19. Agora, pois, rogo-vos que também fiqueis aqui esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Você percebe como que a gente é teimoso? Você pode dizer, esse Balaque teimoso, esse Balaão é teimoso. Eu acho que não é muito diferente a gente às vezes, não é? Vou tentar ver que Deus me volta a dizer. Deus vai mudar a sua palavra? Deus vai trocar os mandamentos? Deus não é homem, nem filho de homem para se arrepender. Gente, Deus fala só uma vez, está aqui na palavra. Ele não vai trocar isso porque você quer fazer uma ou outra coisa. Então, agora Deus faz diferente. Primeiro ele falou, não. Então, agora que você quer ir, então vá. Já imagino muitas mães que fizeram isso com seus filhos. Não quer aprender certo, então aprende errado. Um dia um pastor ensinou para a gente, estava falando que seu filho era muito teimoso e ele gostava de colocar um garfo na tomada. Ele queria ir lá e a mãe corria, não faz. E ele era teimoso. Iba aí e a mãe, não faz. E ele estava aí querendo, e a mãe sempre segurando.
E um dia aquele pastor falou, eu fiquei com olhos bem abertos, né? Que ele falou, sai daí, deixa ele entrar. Ai, não, meu filho, não sei o quê. Deixa ele. E o menino foi, tentou a mãe não foi, ele foi e colocou. Tá! Deu aquele susto. Tu acha que aquele menino voltou? Não voltou jamais. Às vezes a gente precisa aprender com dor, não é mesmo? Deus permitiu que Balaão fosse. E agora a Bíblia vai me dizer, verso 21, Balaão se levantou pela manhã. Agora cedinho. Não tinha tempo para culto pessoal, mas agora foi cedinho para ele ir lá. E ele foi. E foi na jumenta. E ele ia. E ele ia. E aí você vai ver que a palavra vai aparecer muitas vezes, a palavra anjo do Senhor. E diz o verso 23, viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parada no caminho, com a sua espada desenvainada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espantou a jumenta para fazê-lo tornar o caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um e outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor coçou-se contra o muro e cumpriu contra este o pé de Balaão. Por isso, tornou a espancá-la. Gente, o anjo do Senhor, a gente sabe que é Jesus mesmo. Jesus apareceu para seu servo, que teria que ser o profeta, e ele não viu. E quem que viu Jesus? Quem que viu o anjo do Senhor? A jumenta. Gente, tudo ao contrário. A jumenta viu o anjo, e o homem de Deus não viu. E ele tentava por um lado, fugindo de Deus, Deus ia. Ia por outro lado, Deus ia. Deus tentando fazer que ele encontrasse o caminho certo e ele não queria. Teimoso, teimoso. E aí então a gente vai encontrar umas palavras muito fortes. Verso 27. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão. Olha para mim, ele estava aí e a jumenta caiu. E ele ficou assim. E agora? Sabe o que a jumenta fez? A jumenta ficou de joelhos perante o anjo do Senhor. E aquele homem ficou olhando para baixo, ficou com raiva e começou a espancar a jumenta. Bravo com o bicho que reconhecia Deus. O animal olhou para Deus e o homem foi ao animal. Tudo o contrário. E então, a Bíblia vai falar que, verso 28, o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse Balaão, que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Uma jumenta falando. E respondeu Balaão na jumenta, porque zombaste de mim, tivera uma espada na mão, eu agora te mataria. Mas quem tinha a espada na mão era o anjo do Senhor. Quero que você pense por um momento nessa história que é muito louca, muito forte, mas que pode mexer com a nossa vida, porque se porventura alguém de nós está brincando com o pecado, se a gente está brincando com a fogueira do capeta, se a gente está fazendo alguma coisa errada, a gente precisa olhar para Jesus. É possível que esta semana Deus tenha se apresentado para você e você não tenha visto Ele. É possível que Deus tenha se aparecido perante seus olhos e você tenha olhado para o outro lado e dizer, não é esse caminho, eu quero ir por aqui, eu quero ir por lá. E você seja teimoso, eu sou teimoso. Muitas vezes na nossa caminhada cristã, a gente vai contrário aos caminhos de Deus. E isso aqui é recorrente na palavra. Olha o Jonás, olha quantos personagens bíblicos, sabendo que é certo, fizeram o errado. É possível que tenha aqui alguém que esteja experimentando uma situação parecida. Você sabe que é o certo, mas gosta de ir pelo caminho errado. Você conhece a palavra, mas gosta da sua palavra. Você conhece a verdade, mas está indo pela falsidade. Mas mesmo assim você está lutando, por isso você está aqui na igreja, você por isso está assistindo o culto pela internet. Então, ainda há tempo para o Espírito Santo agir no seu coração. Se hoje você está ocultando a palavra de Deus, então é tempo de se arrepender.
palavra vai dizer, no verso 31, então o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor. Quando foi a última vez que você viu o anjo do Senhor? Quando foi a última vez que você teve um encontro forte, pessoal com Deus? Foi hoje? Se foi, amém. Mas se não for hoje, você precisa se encontrar com Deus cada dia. Um dia longe de Deus pode se transformar na eternidade perdido. Você precisa ver o anjo do Senhor na sua vida cada dia, e Ele está de fato. Você pega a estrada todo dia, o anjo do Senhor está contigo. Você está fazendo o alimento para a sua família, o anjo do Senhor está ali. Você está trabalhando na marcenaria, você está trabalhando na Novo Tempo, você está trabalhando na escola, o anjo do Senhor está ali. Sabe qual é o grande problema? Que a gente se acostumou a viver sem a presença do anjo do Senhor. Que a gente se acostumou a caminhar sem a presença do anjo do Senhor. Ele está ali, mas a gente esquece, fecha os olhos e vai para outro lado. Querido, procura a presença de Deus cada dia, como se fosse o último dia da sua vida. E de fato pode ser. Quem fala para vocês já esteve 7 vezes ponto a morrer. 7 vezes. E ainda novo. Deus livrou minha vida tantas vezes, que se eu tenho certeza de uma coisa, é que ninguém tem a vida segura. A única certeza está em Jesus Cristo. O último verso que eu quero ler contigo, o verso 34. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não soube que estavas neste caminho, para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Eu gostaria que essa fosse a sua palavra hoje para o anjo do Senhor. Pequei. Tem aqui alguém que está em pecado? Tem aqui alguém que precisa se arrepender? Tem aqui alguém que precisa se converter? Tem aqui que precisa voltar para casa, voltar para Deus? Precisa derramar sua alma perante o Senhor? Esse é o momento. Hoje tem vindo a salvação de Deus para a sua vida. Hoje Jesus vai fazer uma obra miraculosa no seu coração. Hoje Deus vai trazer perdão na sua vida, se você for sincero, em nome de Jesus. A história de Balaão é triste. Ele não aproveitou as oportunidades, e se você conhecer o resto da história, é uma tragédia. Mas não precisa ser a história dele a sua. Hoje você pode fazer uma escolha diferente. Eu não sei para quem é essa mensagem hoje, mas eu quero falar para vocês que primeiramente para mim. Se você hoje sente que é uma pessoa teimosa, se você sente que tem se afastado de Deus, se você percebe que tem desaproveitado as oportunidades na sua vida, se você sente, você é consciente que está fazendo errado, é hora de voltar para Jesus. É hora de procurar Jesus e falar: pequei, me permite voltar, me perdoa, Senhor, quero ser uma nova criatura em Jesus Cristo. Quero finalizar contando para vocês que, como mencionei no meio do sermão, eu me afastei de Deus. Foi a pior coisa da minha vida. Mas pela graça de Deus, como foi cantado hoje pela Dajane, pela graça, consegui entregar tudo diante de Deus e Ele me recebeu novamente. E teve mais uma chance. Não falo que é a segunda, é mais que a segunda, há muitas chances na minha vida. Enquanto eu estava afastado, ainda jovem, com tantas coisas por fazer, pensando no mundo e seus prazeres, Deus fez muitos apelos na minha vida. Um dia comentei aqui que tive um acidente muito forte, era para estar morto, e pela graça de Deus estou aqui. E Deus me chamava e eu não aceitava. Eu me identifico muito com Balaão, sabe? Porque Deus fez milagres na minha vida, Deus fez coisas maravilhosas na minha vida, e mesmo assim eu não aceitava. Às vezes como que ia, e como que não, e como que sim, como que não.
chegou o momento de falar, chega. Um dia minha mãe foi para fazer o rebatismo dela. Ela foi se batizar de novo. Quando a gente morava na cidade a 2 horas e meia da cidade principal, onde tinha igreja, onde tinha pastor, onde a gente poderia se batizar. E a minha mãe ia para lá. E a gente ia na estrada, no caminho, e faltando umas 40 minutos para chegar na igreja, estava chovendo. Eu sou do centro da Colômbia, que tem muita montanha. E tanta chuva tinha, que teve a luz de terra. Caiu a terra, caiu na montanha. E como chama isso? A luz de terra? Deslizamento, obrigado. Teve um deslizamento de terra de 2 quilômetros. Mais de 100 carros ficaram sepultados. Mais de 100 carros ficaram sepultados. E o deslizamento ficou a uns 300 metros da gente. Chovendo, foi uma situação horrível. Sexta de noite, e a gente estava ali. E agora? Minha mãe falou, nada vai me deter de entregar minha vida a Deus. Pega a mala e vamos. E a gente começou a caminhar por cima da terra. Os bombeiros, os socorristas falaram, não vão. E a gente foi. A terra sujou toda a nossa roupa. Eu cheguei aqui literalmente cheio de barro. A gente caminhou. Passamos para o outro lado. Pegamos um ônibus, chegamos na igreja. Bem no final do culto, estavam acontecendo já os últimos batismos e o pastor estava fazendo um apelo. Tem alguém mais para se batizar? E a minha mãe falou, eu. Literalmente, cheia de barro, suja. Todo mundo ficou olhando. Ela entrou pelo meio da igreja. A igreja ficou totalmente suja do barro. E ela entrou no tanque. O pastor escutou a história, foi batizado e todo mundo chorou. Foi muito emocionante, foi um momento muito lindo. Eu estava ali sentado olhando a minha mãe. Eu não queria saber nada de Deus, mas já conhecia. E aí o pastor fez mais um apelo. Tem mais alguém? E o Espírito falando, Jason, é a sua vez, é a sua vez, é a sua vez. Eu não queria, Jason. O pastor fez apelo. E nesse momento o Espírito foi mais forte pela graça de Deus. E nesse momento também aceitei. E nesse momento fui novamente para me batizar, para nunca mais sair da igreja, para nunca mais me afastar de Deus e para sempre, mesmo que pecador, depender de meu Salvador. Amigo, eu não sei qual é a sua vida, não sei o que você está experimentando, mas eu sei que Deus tem um plano na sua vida. Mas hoje você precisa ter uma renovação da sua experiência espiritual com Deus. Eu queria fazer uma oração contigo, se você me permite. Eu queria que essa oração, você também orasse, e que você colocasse perante o Senhor as suas lutas, as suas fraquezas, seus pecados, e pedisse o perdão, uma nova experiência de fé na graça de Deus. Porventura você tem um filho, um primo, um parente, um ente querido que está afastado de Deus. Vamos aclamar por ele, porque Deus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. O inimigo tem força, mas Deus é tudo poderoso. E nós podemos confiar naquele que tudo o pode. Podemos orar. Você quer se ajoelhar comigo para falarmos com Deus? Me acompanhe nessa prece, por gentileza. Oremos. Querido Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por falar a nossa mente e ao nosso coração. Por favor, Senhor, toma a nossa vida, nos perdoa, nos permita uma nova experiência em Cristo, Senhor, Jesus, Senhor nosso. Escuta a nossa plegária, Senhor, pela nossa vida, pela nossa família, pelos nossos entes queridos. Escuta, Senhor, e nesse momento, por favor.
Obrigado, Senhor. Obrigado pela alegria de sermos chamados teus filhos. Obrigado pela graça de Jesus Cristo, que é nosso Salvador. Obrigado pelo teu perdão. E obrigado pelos milagres que o Senhor está fazendo e que fará para a tua honra e para a tua glória. Nós, com muita fé, oramos, entregamos a vida nas tuas mãos e te louvamos em poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês.